orçamento ele é sempre reajustado, tá? Então, esses índices são sempre, que a gente mandou para vocês na LDO, faz todo um cálculo em cima do IGPM, né, do IPCA e da própria inflação. O nosso aqui da LDO a gente fez sobre uma estimativa da inflação. Então, essas não são as receitas arrecadadas, são as receitas previstas, tá? Não todas no orçamento, as receitas correntes, as receitas primárias, tá? 2012, 2013 para 2014. Receitas totais, primárias na LDO. E aqui eu trouxe um comparativo, é isso que a gente estava falando, do primeiro quadrimestre. Em 2013 arrecadou 10.249.000 e esse quadrimestre de 2014, 10.986. Eu pensei que nós fôssemos ter uma queda considerável por causa do IPTU, então eu achei bacana, né? Porque apesar de nós vamos ver que nos 2 primeiros meses foram bem apertado, depois valeu a pena. O pessoal é fiel. O segundo quadrimestre, o terceiro quadrimestre, eles mostram que depois diminuiu. Não chegou aos 30 mil, se arrecadasse uns 10 milhões em cada mês, passaria de 30 milhões. Então, mas aí a tendência é cair, né? A tendência é cair. Todos eles, né? Até as transferências de convênio no final do ano, as arrecadações são menores, então tudo diminui. O boom, na verdade, é segundo e terceiro trimestre, né? Então seria agora e depois, que a gente está pegando aqui, está aumentando um pouquinho, que nós estamos falando de abril já, né? Pensando em quadrimestre, isso. Então, por exemplo, ensino, né? Fica mais apertado nos trimestres do meio mesmo, segundo e terceiro. E depois é quando ele vai se regularizar. Ou então no primeiro empenha um monte de coisa e dispara o índice, né? Mas não adianta você comparar, né? Então o que vai mais trazer um espelho do que acontece, do que é o que se acontece no dia a dia é o meio do ano, né? Segundo e terceiro trimestre. Mas cai. Até porque as pessoas guardam dinheiro pensando em impostos municipais, né? Você já sai do 13º preparado para pagar IPTU, IPVA, essas coisas, né? Aqui eu separei as receitas de janeiro. Então, as receitas correntes são 10.105.000 e as correntes são essas distribuídas dessa forma. As tributárias, 1.722.000, as patrimoniais, 93.000, as transferências correntes, 8.019.000, outras receitas, 270.000, e as de capital que são só transferências, tá? A gente não tem nenhuma receita que seja do município mesmo. Então, corrente, tudo que é para manutenção, de capital que vem para investimento, especificamente para investimento. Os tributos que são, né, o que mais acho que interessa para a gente saber, ó, então, até o primeiro quadrimestre foi arrecadado de IPTU 495.000. Eu não lembro agora, mais para frente nós vamos ver exatamente no orçamento, mas já deve ser um pouco mais do valor, da metade do valor previsto no ano até. Por isso né, quem deve ter muita primeira parcela paga. O povo já entra pagando, por isso que ele se manteve igual. Achei muito legal. Imposto de renda 76.000, o IPBI 108, ISS e algumas taxas que somam aí as nossas receitas de tributos municipais, de 1.700.000 no primeiro quadrimestre. Aqui está meio ruimzinho de enxergar, mas aí o que eu tentei fazer para a gente, como a gente estava falando, ajudar até o povo a entender melhor. Eu coloquei tudo que seria receita tributária, então o valor previsto, né? E o valor arrecadado, olha, o IPTU previsto 750.000 e nós arrecadamos já 495.000. Então, né, para a gente ter essa comparação, tá? O ISS, né, que é uma outra entrada relativamente grande,
o inicial previsto é 2.840 e até o período 774 mil. Tá? Então, tudo que é essa parte que a gente chama de receita tributária, é esse tipo de receita, ó. Impostos, taxas, tá? E algumas outras taxas, a contribuição de melhoria, outras contribuições que nós não temos aqui em São Luís. São esses que compõem as receitas tributárias. As receitas patrimoniais, tá? Quais são? São as receitas de rendimento, de poupança, né? No nosso caso, todas as contas são aplicação, então elas têm rendimento de poupança. E aqui no nosso caso, São Luís, nós só temos essas como patrimoniais, tá? Aumentam de fato, né? As transferências correntes da União, então são essas todas aqui. Sempre que a gente vê uma receita que começa com 1721, esse primeiro código, ela é uma transferência da União, tá? Vem da União para o município, isso é nacional, em qualquer lugar esse código é o mesmo, tá? Dos estados, ó, 1722, tá? Então tá tudo aí que a gente já arrecadou. E aí, como o vereador falou, né? Quer dizer, a gente tem previsto, por exemplo, de transferência do ICMS, 6 milhões e 50. 1.838. Até agora. Deve vir agora um pouco mais e depois já cai de novo, né? Então, é meio complicado. Aqui, hoje o pessoal estava brincando lá no café que vamos ver depois da COP das eleições, principalmente, como é que vai ficar a luz, né? Essas coisas que os impostos estão reduzidos, está tudo no ICMS, né? Depois deve aumentar. Ruim para a gente que paga, mas deve ser bom para as nossas transferências, né? Como cidadão é ruim no sentido de pagar. As de convênio, então aqui, ó, eu quis mostrar para vocês, para ter uma noção de quando lerem o balancete que vocês estão lendo, tá? Então, as transferências de convênio, sempre que for 1761, esse 05, ó, significa que é uma transferência da União. E o 1762 é transferência do Estado. Tá? Aqui eu estou trazendo direto o nome da ficha de receita. Mas nos balancetes você vai ver qual de fato é a receita, né? Está mais trinchado. Tá? E as outras receitas correntes são todas as 19, que está cabendo aqui multa, juros, as receitas de dívida ativa, outros tipos de receitas, tudo vai entrar aqui. Tá? Dívida ativa, ó, 106 mil de IPTU, nós arrecadamos já 33. Mas de outros tributos, ó, foi previsto 15, arrecadou 9.700, né? Então, o pessoal paga direitinho, dentro do possível. E as transferências de capital também, 24,72 são as da União, 72, 71 da União e 72 do Estado, tá? São as nossas receitas. Aqui é o que eu coloquei só para a gente enxergar um pouquinho, tá? Então eu peguei aqui embaixo, ó, janeiro, que é previsto, tá? A previsão dessas entradas de transferência financeira, ela é feita a cada bimestre. Então, o que eu fiz? Eu peguei o que seria para o primeiro bimestre e dividi em 2, por isso que o valor de janeiro e fevereiro é igual, março e abril é igual, tá? Para quê? Para a gente comparar com o que arrecadou no mês. Então, por exemplo, em janeiro, o previsto seria 2.680.000. Nós arrecadamos 2.609, mesmo sem ter o IPTU, tá? Em fevereiro, 2.682, eu repeti, e aí já caiu, ó, 2.496. Agora, em março, já estava uma previsão de aumentar, mas nós já arrecadamos mais. Então, lá, ó, a linha azul é o previsto, né? Agora que eu vi que eu botei no meio aqui. E o vermelhinho arrecadado, ó. Então, em março, que ultrapassou, previsto, como não tem mais a partir de abril, ele se estabilizou, mas a arrecadação começou a subir. O que em abril já caiu de novo, o pico foi em março mesmo, tá? Então, entendo mesmo, leio como a primeira parcela. Essas são as receitas, beleza?
As despesas. O previsto no orçamento eu excluí a parte da Câmara, tá? Só botei mesmo a prefeitura para ficar mais fácil, melhor, né, de enxergar. Então a gente tem no orçamento previsto 29.350.000 de despesas no total. Já temos empenhados 12.603.000, liquidados, quer dizer, já aconteceu o serviço, né, ou a entrega do material, 8.779 e pagos 813. Aqui responde mais ou menos a sua pergunta do que quanto nós estamos devendo, porque uma vez empenhado, apesar de haver a obrigação do contrato, vamos dizer assim, de pagamento, é a liquidação que dá para o fornecedor a garantia de que ele vai receber. Por quê? Porque tem a nota fiscal. Aí, né, a gente não tem como dizer. Então, o funcionário liquidou, o que é liquidação? Atestou que aquilo chegou, então agora a gente tem que pagar. Estamos devendo mesmo, o cara trabalhou. E aí a gente tem liquidado 8.779 e pago 813. Então, não estamos devendo nada absurdamente grande, né? Tendo em vista até que eu não peguei aqui, mas a liquidação pode ser até em mais de uma parcela, pode estar liquidado parcial, pode ser que essa diferença de 779, depois você vai ver para trazer direitinho, eu não pensei na sua pergunta. Isso, então, que esses 600.000 nem seja porque está vencido agora, tá? Liquidação já vencida, pode ser que ainda seja a pagar mesmo. Mas não é nada, né, assim, exorbitante do que estava com a arrecadação antes. Os restos a pagar, tá? Nós temos lançado 3.189.000, foi anulado 1.280, pagamos 1.390, isso aqui você pode somar no a pagar. 1.798, isso é resto a pagar acumulado, tá? Então, do que vem lá para trás, que a gente tem também, isso tudo está nos relatórios de execução orçamentária. E aqui eu trouxe também, não tanto para ver todos os números, né, mas por local, tá? Então, o gabinete do prefeito, então, por exemplo, dentro do gabinete está a junta e o gabinete. Então, ele tem de dotação 406.000, já foi empenhado 127, liquidado 112, pago 107, tá? Então, é um relatório que está trazendo tudo que foi andando, a execução andando mesmo. O que vale aqui que vocês têm observado, o outro vereador conversou comigo na quinta-feira questionando, é que de 30 milhões que nós temos orçado, hoje o nosso orçamento já está em 31, tá vendo? Dotação atualizada. Por quê? Porque a gente teve em algumas fichas que nós abrimos lá na outra um superávit financeiro, alguma coisa, se eu não me engano, da assistência social. O que é o superávit financeiro? Realmente foi apurado, tinha dinheiro no final do exercício e a ficha não estava aberta, tá? Então, só que vocês aprovaram aquela primeira alteração. Vai estar aqui dentro e vão estar alguns de excesso que são os convênios. Por isso que era 30, já está 31, tá? Então, essa diferença são fichas novas abertas mesmo. Elas estão acrescentando. E eu fiz por vários, ó, educação. Depois eu vou deixar esse slide com as meninas aí, tá? Se vocês quiserem olhar, também tá subindo sempre. Eu tenho alimentado sempre o portal. Não sei se vocês têm acompanhado o portal da transparência. Essa é a saúde, promoção social. E aí tá indo. E aqui eu juntei todas as outras. A gente estava falando sobre. Aqui eu não coloquei por vereador, Roberto, eu não coloquei por tipo de despesa. Mas no urbano, por exemplo, ó, tem trânsito e urbano. Então a gente tem para ele 3 milhões atualmente, 3.180. Ó, empenhado, ó quanto já foi liquidado, 789 mil. De tudo, né? Mas muita coisa a gente estava conversando antes sobre a questão dos serviços, né? Que às vezes alguém quer a máquina, precisa se precisar entrar uma ambulância, né? A gente estava falando, até numa outra situação que eu não lembro agora.
E a gente já tinha conversado sobre isso, que são muitos pedidos e que eles colocaram, poxa, mas o cara paga os impostos, é direito, né? A gente poderia estar usando. E aí eu coloquei que custa muito caro, que são muitos pedidos que a gente não está conseguindo atender, que talvez eles consigam nos ajudar a fazer um projeto, uma regulamentação, melhorar a questão das horas, para atender quem de fato precisa, toda a população. Não é de direito, né? Pois é, né? A questão das horas, na verdade o que estava custando era o combustível, as horas do motorista, nem considerando o desgaste de máquina, nada, é mais mesmo para operar só. Tá? E aqui eu fiz um gráfico também das despesas. As despesas, diferente da receita, né, que ela é calculada por causa dos convênios mesmo, bimestralmente, é feita uma média aritmética mesmo, ela se mantém mais ou menos igual, tá? No primeiro momento. Então, aqui eu estou falando em cima do orçamento. Eu pego o orçamento e divido por todas as despesas que eu tenho que pagar, o nosso cronograma de desembolso que agora a gente tem que fazer, né? Agora já faz tempo. Então, ela se mantém, está previsto lá pelo orçamento, em 2.445.000. Por isso, ela é uma linha reta, tá? Eu peguei o valor em cima do orçamento previsto, do orçamento fixado, no caso das despesas, tá? E como é que a gente vem executando isso? Ó, janeiro nós pagamos bem abaixo do que estava previsto, né? Depois, fevereiro, um pouquinho mais aqui embaixo, eu coloquei o valor, tá vendo? Em março aumentou a arrecadação, nós pagamos bastante, isso. E abril já caiu um pouquinho, ó, tá? Então, aqui só dentro do cabimento mesmo. Mas isso demonstra que a gente está pagando conforme a disponibilidade financeira. Esses dias até foi pedindo um parecer sobre isso e nós colocamos desse jeito, porque como é que vocês pagam? Obedecendo o cronograma de desembolso que a legislação exige e contra a disponibilidade financeira. Não tem outro jeito, dando prioridade àquilo que a lei exige que seja prioridade. Aqui a despesa com pessoal. Então, a despesa com pessoal é o limite máximo, né, no executivo de 54% do valor da receita corrente líquida. Esses relatórios todos estão ali que eu vou deixar com vocês. Então, a receita corrente líquida até abril é 28.481.124,38 e as nossas despesas com folha até abril, aqui ele está calculando sempre 12 meses para trás, tá? Esse cálculo ele é feito desse 54, ele não enxerga um mês fechado, ele sempre enxerga de abril a maio, tá? Depois quando a gente tiver de agosto a julho, sempre assim. Para fazer o quê? Uma média. Porque tem mês que é mais alto, tem mês que é mais baixo. A arrecadação também oscila, tá? E isso aqui vai trazer para nós, eu coloquei esse relatório que é o demonstrativo de despesa com pessoal. Nós estamos ali, está um pouquinho pequenininho, mas aqui o percentual nosso, ó, da folha já está em 52,67%. Tá. Já ultrapassou isso. Mas aí tem que tomar umas medidas já. Isso, já estão sendo tomadas, né? Porque o que acontece? O prudencial, na verdade, o que eles entendem como bonitinho, o prudencial é 51,3, né? E aí o que acontece? A gente deu uma analisada para ver por que estava, né, tão assim, chegou tanto. Duas situações aconteceram de maneira diferente esse ano, pelo menos que a gente analisou. Uma é que para esse cômputo aqui, eu até deixei aqui embaixo observações para o DESC, nós estamos computando, que está ruim de enxergar aqui, mas depois vocês confiram lá para ver o que eu estou falando. Despesas não computadas. Tem ali um 248 mil na quarta linha, lá das liquidadas, que no ano passado estava configurado para não pegar. Então, essas coisas que eu estava falando da auditora, né, questionar alguns procedimentos que eram feitos, que a gente pegou andando e não foi mexendo em configurações. E aí, o que acontece? Para o Tribunal de Contas, essa despesa é computada. Sim.
Por exemplo, a questão de rescisão, então nós inserimos tudo na folha, porque não estava, tá? Então, só nisso aí, só computando isso, a gente tem praticamente 1%. Aí você fala 1% não é nada, mas quando você já está em 51 para 52, para um limite de 54 é. Na verdade, o exercício, né? Ele vai ter que dentro do exercício chegar. Sim, por isso essa audiência, para quê? Para que a gente demonstre, vocês vão estar aí também, né? Ou a população que estivesse aqui, né? Porque as medidas, a lei diz que a gente tem que parar com tudo e chegar nos índices que precisam. Da mesma forma que se a gente estivesse gastando mais do que está arrecadando, para de comprar, de fazer o que você está fazendo, tem que chegar igual em casa, né? A conta é igual que a gente faz em casa. Quando estourar o cartão de crédito, para, né? Então, a gente está revendo as questões administrativas. A primeira medida é saber cadê o buraco, né, Mara? O que está acontecendo fora isso aqui? A outra questão também que a gente detectou como um agravante que já vinha, mas esse ano custou um pouco mais, foi maior envolvimento do pessoal da prefeitura no carnaval, então alavancou a nossa folha de março, tá? Então alavancou a nossa folha de março. Então pensa que tudo que a gente pode pensar para estudar, entendeu? Pessoal, se cada um está fazendo o que tem que fazer, se não tem que fazer. Então a hora é agora, não tem jeito, tá? Porque isso aqui nem é uma questão sério para a população, porque né, a lei botou esse limite de 54%. Então, é isso que eu ia falar agora. Então, nem é tanto uma questão que a gente a gente que eu falo, prefeitura, né? Está lesando a cidade, alguma coisa. É realmente pensando na administração deste prefeito, né? Se ele quer fazer uma boa administração, além de querer continuar na carreira política, ele vai ter que reduzir, né? Então, por quê? Porque a questão de governança pública cai em cima de quem é o ordenador da despesa. Neste caso é o prefeito, né? Do mesmo jeito que fosse na Câmara, seria o presidente. Então, não só nessa questão pessoal, tem que resolver tudo, contabilmente, fiscalmente, né? E no município também, porque a lei quer resguardar esse limite para que o recurso sobre em outro lugar, né? Então, os gastos com educação também estão dentro do previsto, tá? Que vale ao liquidado, 19,56%, que vale que eu falo porque chegou, tá? Então, nesse momento, a gente tem 30% empenhado, quando o nosso limite mínimo é 25%, tá? Então, contra empenho, contra o que se está pretendendo fazer, nós estamos dentro, mas o que já aconteceu de verdade, nós estamos em 19%, tá? Ao contrário do Fundeb. Por quê? Porque em março, para abril, há a contratação dos professores, e como nós não temos muitos recursos, os nossos professores são pagos quase que exclusivamente com recurso do Fundeb, tá? Ainda paga algumas outras coisas para a educação. E a saúde que nós acabamos de ver, que é o mesmo relatório, a liquidado está em 17,45%. Tá?